Estou um pouco confusa quanto a uma passagem da Bíblia que é um marco para nós cristãos. Gostaria de mais clareza. Há tempos que venho tentando entender a atitude de Paulo, naquela passagem de Atos dos Apóstolos, sobre a entrada de Damasco, onde Saulo, um perseguidor de cristãos, recebe de Cristo o convite à missão de levar a Deus aos povos. Agora vem a minha dúvida. Como Paulo conseguiu transmitir esse Jesus que ele nem conhecia às pessoas? Como ele convencia as pessoas? Li alguns comentários na internet que era pela força da fé, mas gostaria muito que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso. Priscila, Paulo faz parte daqueles discípulos, né, dos apóstolos, discípulos que não conheceram pessoalmente Jesus. O nome dele antes era Saulo, um grego muito instruído, né, um homem muito inteligente, muito capacitado, de família muito nobre, um homem que estudou muito. Ele realmente era perseguidor dos cristãos. E numa viagem a Damasco, onde ele estava indo justamente para viver essa perseguição aos cristãos, ele cai do cavalo. E tem toda uma construção bonita nos Atos dos Apóstolos, mostrando que no ato de cair do cavalo, toda a vida de São Paulo, toda aquela perspectiva antiga cai com ele. O homem que deita ao solo, né? É até interessante porque nós também, quando ficamos padres, nós também deitamos no chão, num gesto de que deita o homem, levanta-se o padre. Modifica-se dentro de nós, né, pela força do sacramento, a perspectiva da vida. Modifica-se o horizonte de sentido. Isso é bonito, é uma expressão que na filosofia a gente usa muito. O horizonte de sentido é tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa. O que é o sentido? É aquilo que nos ajuda a identificar os valores. Isso para mim tem sentido, isso é, eu me defino a partir deste valor. Jesus não era nenhum valor para São Paulo, porque ele só tinha escutado falar dele. Ele conhecia aqueles que diziam ter se encontrado com Jesus e terem as suas vidas transformadas. E é a essas pessoas que ele persegue. No momento em que ele cai, ele também fica cego, né? Toda essa metáfora da cegueira, da queda, está justamente para mostrar que o acontecimento, Jesus, invadiu Paulo de uma outra forma. Ele não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas ele foi impactado pela verdade do Evangelho. Por que isso é importante dentro da Sagrada Escritura e dentro também daqueles que são os discípulos e os primeiros seguidores de Jesus? Essa presença de alguém que não o conheceu, mas se torna também um legítimo discípulo, é um jeito que a igreja tem também de demonstrar pela força da revelação, que isso é um acontecimento, de que eu tenho também o direito de ser discípulo de Jesus, mesmo não tendo me encontrado com ele. Que você, Priscila, mesmo não tendo sido impactada pela força material de Jesus, você foi tocada e impactada pela força espiritual, que é justamente a força dessa primeira comunidade, que vai se manifestando no tempo, que vai se firmando na história e que mais tarde se torna a igreja. Então, minha filha, nós temos duas formas, nos Atos dos Apóstolos, duas formas de discipulado. Aqueles que realmente conviveram com Jesus e que são os apóstolos, e aqueles que se tornaram discípulos, ou porque ouviram a pregação de Jesus, estiveram com ele também, ou porque ouviram a pregação daqueles que estiveram com ele. Então você tem um discipulado diferente, mas não é menos precioso, né? Claro que isso deu problema, claro que na primeira comunidade, eles certamente deviam ter um ou outro preconceito com aqueles que não tiveram o contato físico com Jesus. Mas é bonito a gente ver, por exemplo, toda a teologia, ela gira muito em torno dos ensinamentos de São Paulo. Então você pode entender que a força da teologia, a força desse processo de revelação de Deus, pela força do conhecimento, né, de uma ciência que nós podemos investigar, ela nasce da experiência de alguém que não encontrou-se pessoalmente com Jesus, materialmente, mas encontrou-se misticamente. Porque isso faz com que a igreja continue nesse movimento místico do ressuscitado, que é uma presença mais do que concreta. Porque senão, se a igreja se restringisse
apenas àqueles que viveram ao lado da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, nós não teríamos continuidade. A igreja que nasceu de um homem e que morreu pelo processo da vida, aquele que é vivo morre, mesmo sendo Deus, o mistério encarnado morre, mas ressuscita. E aí o ressuscitado continua movendo o coração dos vivos. Eu não preciso ter uma experiência material de Jesus para acreditar na sua força. Este é o testemunho de São Paulo, que, ao meu ver, é muito mais bonito do que aquele que viu. Onde é que está a fé? A fé mora naquele que não viu. O que viu, ele não precisa ter uma experiência de fé muito profunda. Ele viu o acontecimento. Mas nós, quando não vimos e acreditamos na palavra daqueles que viram, nós estamos inteiramente no campo da fé. Então, quando nós temos essa experiência de Paulo, como sendo um movimento, a experiência da igreja, poderíamos dizer assim, São Paulo é o exemplo da experiência mística que nós, igreja, fazemos no Cristo, porque ele também não encontrou-se pessoalmente com Jesus. Ele fez a experiência do ressuscitado. Por isso a queda do cavalo, isso é, o meu mundo caiu. A minha perseguição deixa de ser importante, porque eu agora sou um adepto daquele que eu perseguia. É muito interessante, porque inclusive até o nome dele é modificado. Toda essa tradição religiosa que você vê, dos padres que antes mudavam de nome, os irmãos religiosos mudavam de nome, as irmãs. Hoje tem, a Toca de Assis, por exemplo, tem uma experiência bonita de mudar o nome daqueles que se consagram, para mostrar isso. Acabou aquele tempo antigo, agora nós somos uma nova pessoa, temos perspectivas diferentes, estamos num novo horizonte de sentido. Vamos falar assim agora de maneira geral. Você, por exemplo, na sua vida, quando você passa por um tempo novo, quando você passa por uma experiência profunda, de superação, não precisa ser aspecto religioso não, quando você descobre dentro de você forças para lutar e de repente você supera aquela dificuldade que parecia impossível, é como se nascesse uma nova pessoa, não é verdade? É como se você tivesse aquele frescor dos primeiros anos, é como se você tivesse aquele vento de novidade. Meu Deus, que bom, eu dei conta. Se você pudesse, talvez até mudasse de nome, porque justamente você assumiu um novo jeito de viver. O casamento, por exemplo, é assim. Por que agora, isso é até um pouco machista, hoje pode ser diferente, me parece. A mulher assumia o sobrenome do marido, é para dizer que ela deixou de ser a mulher que era. Ela agora está casada. Teria que ser do mesmo jeito, o marido também teria que assumir o sobrenome da esposa, né? Poderia ser assim também, não poderia? Menos machista, para dizer que a vida do homem também muda. Não é só a vida da mulher que modifica com o casamento, não é só ela que acrescenta mais um dado ao seu nome, mas é a vida dos dois que a partir de agora está em comunhão e está modificada. A experiência de São Paulo com Jesus é a experiência semelhante a um casamento. Ele faz a experiência concreta de Jesus, mas de um jeito diferente. E ele se torna uma nova pessoa. Essa é a experiência que faz São Paulo ser o homem que é e ter a importância que tem dentro da igreja, dentro da teologia. Então, minha filha, é muito, muito bonito a gente entender que na experiência dos discípulos, o não ver é sempre uma experiência de fé. Eucaristicamente nós fazemos essa experiência todos os dias. Nós não vemos o Cristo, mas nós sabemos que Ele está presente, porque Ele modifica a nossa vida a cada Eucaristia, se a gente assim o permitir.